sobre essa questão da seleção, teve muitos cortes, né, cara? Se a gente pegar mais uma vez, o Dorival sofre muito com isso, cortes, na realidade. Porque a gente teve o Éder Militão cortado, a gente teve o Bremer, a gente teve o Arana, a gente teve o Alisson, a Vini gente teve Vini Júnior. E tem mais alguém. Cara, não me lembro desses 5 agora de cabeça. Eram 6. Eu fiz a matéria, eram 5, depois teve mais um e veio o 6º. Pô, então já vou conferir aqui no Instagram pra gente. Mas assim, foi chamado, a gente já tinha comentado aqui que tinha sido chamado o Bremer pro lugar do. Perdão. Foi chamado Beraldo. O Beraldo pro lugar do Bremer. Depois a gente teve a confirmação da lesão do Militão. Teve o Fabrício Bruno. Teve o Arana machucado, chamou o Teles. O Fabrício Bruno. Fabrício Bruno no lugar. O Everton no lugar do Alisson e o Andrés Pereira no lugar do Vini Júnior. Exatamente. Foram as mudanças feitas aí. Então, assim. Tá certo. São 5, né? São 5. É isso. Eu até tô um pouco curioso para entender o que vai fazer o Dorival, porque ele perdeu seu principal jogador. Tem muito mistério, não tem? Então, mas ele vai abrir o Rodrigo na esquerda? Cara, vai jogar o Ederson no gol, a zaga vai ser o Danilo pela direita, o Gabriel Magalhães e Marquinhos. Cara, se ele tiver o critério, tem que ser o Abner. Por mais que eu ache o Alex Telles mais jogador. Então, mas será que ele vai? Será que o Abner não é o cara do teste? E tipo assim, ele vai ficar com você vai preferir colocar um cara mais experiente? Cara, não sei. Eu gostei da convocação do Andrés Pereira porque eu queria muito ver o time jogando com André, Paquetá e Andréas, com o Paquetá de segundo volante. Eu queria ver a seleção com o Paquetá. Não, vai jogar André, Bruno Guimarães e Paquetá, cara. E aí você vai ter Será? Ele não vai mudar isso? A gente já tinha comentado sobre achar que o Paquetá de segundo homem seria melhor do que ele sendo um camisa 10. Eu acho que seria melhor para a seleção, mas eu não vejo o Dorival fazendo isso. Acho que ele deve manter André, Bruno Guimarães e Paquetá. E aí o que ele deve fazer deve ser colocar o Rafinha pela direita, o Rodrigo pela esquerda. E aí na frente, provavelmente o Endrick ou o Igor Jesus. E aí digo mais, eu iria de Igor Jesus. Eu acho que ele vai de Igor Jesus. Eu não acho que ele vai de Endrick. Cara, que sem tesão isso, sério. Mano, eu ouço vocês falar, eu fico assim... Mano, não tem a seleção hoje em dia... Não tem nada. Eu tenho dó do Dorival, às vezes, sabe? Mas bem feito. É do São Paulo, mas assim, mano, é complicado, né? Que loucura. Porque, por exemplo, assim, eu concordo com você que eu acho que o Rafinha tem que ser titular. Só que o Rafinha tá no momento jogando no Barcelona como meio atacante, ele seria podendo jogar centralizado como opção. E ele perderia a possibilidade de colocar o Luiz Henrique, que foi titular no primeiro jogo na última data FIFA, e também foi... E o próprio Savinho, que na verdade... O Savinho, que era para ter sido titular, contundiu na última, né? Exatamente. E aí? Ele tem Savinho e Luiz. Será que ele vai ter... Ou ele pode botar o próprio Rodrigo daquele lado e abrir um outro assim... Eu acho que não tá decidido o que ele vai fazer. Até o Rafinha não vinha sendo chamado. Ele cresceu muito de produção no Barcelona, não jogando pela direita, né? Porque o Lamine Yamal já joga nessa posição e ele cresceu muito fazendo essa função de um segundo atacante ou um ponto esquerda muitas vezes também. No jogo mesmo ele jogou pela esquerda. Então ele pode botar Savinho, Rodrigo no fazendo meio e Rafinha do outro lado e Igor Jesus na frente, por exemplo. Eu prefiro o Rafinha fazendo o que ele tá fazendo no Barcelona, talvez dê mais certo. Tá dando certo lá? Pode ser, pode botar ele mais próximo do Igor Jesus ou do Endrick. Essa mania de jogador, ficar mudando de posição, cara, jogador, com um cara diferente, buga muito, entendeu? O cara não pega direito. Aí vai dar o Rafinha perdido em campo lá. Não bata tonta. É complicado, é difícil. Mas agora, uma coisa que não dá pra saber que ele convoca o Rodrigo como meio, né? Ele convoca o Rodrigo como meia. Quando ele vai falar a convocação, o Rodrigo é meia. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho quase certeza, o Diegão, ele vai de Igor Jesus como titular. Eu gostaria, tá? Neste momento, eu prefiro Igor Jesus do que o Endrick. Tem mais característica, né? Exatamente. Então, assim, eu gostaria de ver o Igor Jesus sendo já que foi convocado, gostaria. E se tá num momento muito bom. Ele exatamente para isso, ser testado, e ele vai usar ele como titular. Tenho quase certeza. Que a quantidade de centroavante que o Brasil tem contundido também, cara, que poderia ser o Pedro, poderia ser o Richard. Era para ser o Pedro, né? O Pedro era o objetivo. Né? O Pedro era o... Ou o Richardson, porque o Richardson está machucado há bastante tempo também. Então, assim, a gente não sabe ainda
qual que vai ser a condição. A grande questão para mim continua sendo, eu queria ver o Paquetá de 8 e não de 10. Eu também. Tomara que ele faça isso. Eu acho que ele testou isso no segundo tempo contra o Paraguai. Pode ser que ele tente, não sei. Enfim, o nosso destaque acabou se tornando a seleção brasileira.